Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas intenções de todos aqueles que neste momento nos acompanham e também pelas intenções de todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que na vossa infinita misericórdia escolhestes o publicano Mateus para vosso apóstolo, concedei-nos que, ajudados pelo seu exemplo e intercessão, vos sigamos fielmente e nos entreguemos a vós de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, prisioneiro pela casa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis, segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade. Empenhai-vos em manter a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua em todos e em todos se encontra. A cada um de nós foi concedida a graça, na medida em que recebeu o dom de Cristo. Foi Ele que a uns constituiu apóstolos, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, para aperfeiçoamento dos cristãos, em ordem ao trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que chegamos todos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus,
ao estado do homem perfeito, à medida de Cristo, na sua plenitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A sua mensagem recebeu por toda a terra. A sua mensagem recebeu por toda a terra. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem e a noite a dá a conhecer à outra noite. A sua mensagem recebeu por toda a terra. Não são palavras nem linguagem cujo sentido se não perceba. O seu eco recebeu por toda a terra e a sua notícia até aos confins do mundo. A sua mensagem recebeu por toda a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vos levamos, ó Deus, nós vos bendizemos, Senhor. O coro glorioso dos apóstolos canta os vossos louvores. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. As Jesus passed by, he saw a man named Matthew sitting at the customs post. He said to him, "Follow me." And he got up and followed him. While he was at table in his house, many tax collectors and sinners came and sat with Jesus and his disciples. The Pharisees saw this and said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" He heard this and said, "Those who are well do not need a physician, but the sick do. Go and learn the meaning of the words. I desire mercy, not sacrifice. I did not come to call the righteous, but sinners." This is the gospel of the Lord. Today we are celebrating the day of St. Matthew, apostle and evangelist. And the gospel talks about that moment when Jesus met Matthew at that place, at the the gospel says, at the customs post, where he usually used to go every day to get the tax from people. And that place was his place of work. And the gospel is short when it says, Jesus passed by and just invited him to follow. Just 2 words, "Follow me." But I am pretty much sure that they had a conversation at that place. They had a short conversation, maybe. Because for the Jewish to stop by and to talk to a man like Matthew
who was a public sinner, because the publicans used to charge more than the people have to pay. So for a Jewish person to stop by and to talk to a sinner was not allowed, because for them every sinner was not a person who they considered a pure person. They thought every time you talk to a sinner, you get contaminated by his or her sin. In this way, to talk to a sinner was also a sin. And because the law of the pure and impure, so everyone who was considered a sinner was not a person to be with others. But Jesus was not a person like that. Jesus was so different from his time. And he stopped by and spoke to Matthew. And his were, follow me. Later on, he was at his house having a dinner. And there came another tax collectors. It was like a mix of tax collectors and taxpayers. But the Pharisees were there just to judge the action of Jesus. So they say, what does your teacher eat with tax collectors and sinners? Well, it's not just the tax collectors, but also they say sinners. I think that you remember a few days ago, Jesus was having a dinner at the house of a Pharisee. His name was Simon. When that woman came and spoke to Jesus, and she started to anoint Jesus with anointment, and with her tears she bathed the feet of Jesus and dried the feet of Jesus with her hair. And then that Pharisee thought, if this man would know the sort of woman who was talking to him, he wouldn't talk to her. So then Jesus spoke to him in a parable, saying, who loves more will be forgiven more. So in this way, Jesus was not the kind of person that was according to the society standards, because he spoke to tax collectors, he spoke to sinners, prostitutes, every kind of people. So in here, he had not just a conversation, but this man followed Jesus. So he wrote this beautiful gospel, that it is very detailed about Jesus and about what Jesus taught. And the gospel that we are also reading on Sundays. If you know the gospel of yesterday, if you came to Mass, you know that the gospel was talking about generosity. And in here, Jesus showed generosity with Matthew. Because according to the standards, Jesus should discriminate Matthew. And the Pharisees, they are jealous because Jesus uses generosity with sinners. He don't put the sinners out of his friendship. So he's talking with sinners. So those Pharisees, they didn't understand what was the task of Jesus, what Jesus has to talk to everyone. They were synagogue people, but they used to judge. Maybe like our church people nowadays, they judge everything. And Jesus was
way ahead of them, because he came, like he says, to the ones who are sick, not the ones who are well. When Jesus spoke in this way, he was quoting the prophet Hosea that says, I desire mercy, not sacrifice. So mercy is more important than sacrifice. Mercy is for everyone, and sacrifice sometimes doesn't show the heart of the person. He was talking, you do many sacrifices to God, but the most important thing you don't have, it is you don't treat well the ones who need to be close to God. So it was what he was doing. By his invitation, Matthew became also an apostle that gave his life for the gospel. Meus irmãos e minhas irmãs, na nossa primeira leitura de hoje, da carta aos Efésios, nós temos esta mensagem de São Paulo para a sua comunidade de Éfeso, que, na verdade, é advertida por São Paulo, ou é convidada, vamos dizer assim, por São Paulo, para que a vida deles seja a vida que, de fato, se configure com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, São Paulo diz na sua leitura: procedam com humildade, mansidão, paciência e suportem uns aos outros com caridade. Aqui nessa leitura, São Paulo diz: eu, prisioneiro pela causa do Senhor. São Paulo está exatamente enfrentando um tempo de prisão por causa da palavra. Por isso que ele fala aqui: eu, prisioneiro da causa do Senhor. Mas ele aceita aquele momento da prisão como um momento que ele sabe que é também para a sua própria conversão. Ele aceita aquele momento como um momento que é também para o Evangelho. Por isso que ele fala, prisioneiro da causa do Senhor. Prisioneiro da causa do Senhor é aquele que sofre não por ele mesmo, mas é aquele que sofre por nosso Senhor. E nesse sentido, ele está dizendo que para sofrer por nosso Senhor, algumas coisas têm que estar na nossa vida. Uma delas é a humildade, ou seja, sermos humildes uns para com os outros, não termos um espírito de arrogância e nem termos em nós um espírito de soberba. Há muita gente que precisa se libertar do espírito de arrogância e de soberba, porque há gente que pensa que eles são mais do que qualquer um. E isto não é uma qualidade cristã, arrogância e soberba. Humildade é. E ele diz, mansidão e paciência. Quando ele estava na prisão, ele estava enfrentando tudo com mansidão e paciência, aceitando, não porque aquilo deveria ser um destino para ele, mas porque aquilo também era para que a mensagem do Evangelho se tornasse mais forte, para que a mensagem do Evangelho se tornasse também mais viva. Então, não é um sofrimento para si mesmo, mas é um sofrimento para nosso Senhor, e por isso ele fala, vocês também tenham essa atitude uns para com os outros, porque isto é o que reflete de fato, não é? A comunidade que vive no Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. E suportai-vos uns aos outros na caridade. Muitas vezes nós podemos ter pessoas na nossa vida que nós não gostamos delas. E isso acontece. Muitas vezes nós podemos ter pessoas na nossa vida que nós nem queremos falar com elas. E isso acontece. Isso acontece não somente com pessoas estranhas, mas acontece também muitas vezes com os membros da família, que não se falam uns com os outros, que não, vamos dizer assim,
não combinam uns com os outros, vivem em guerra constante. Isso não é somente dentro de uma comunidade cristã, porque naquela comunidade cristã de Éfeso havia este problema das pessoas que não se tratavam bem umas às outras. E uma comunidade cristã geralmente reflete uma comunidade familiar. Quando uma comunidade familiar está bem, a comunidade cristã está bem. Mas quando há conflitos em uma comunidade cristã, é porque a família em casa não é uma família 100% boa. As pessoas guerreiam, as pessoas falam mal umas das outras, e as pessoas se tratam mal umas às outras. Há irmãos que não falam com irmãos, há filhos que não falam com pais, há pais que não falam com filhos, e há parentes que não se falam. E isso não é uma coisa do outro mundo, porque isso é algo próprio da nossa realidade humana. E aqui São Paulo diz, então, vocês se suportem na caridade. Ou seja, a caridade ela vai além muitas vezes daquilo que nós não fazemos normalmente. Quando ele diz, suportem-vos uns aos outros na caridade, faça aquilo que está além das suas capacidades, para exatamente não viver um espírito de guerra e de discórdia. O que dizia São Paulo há poucos dias atrás, na carta aos Coríntios? Se vocês seguem as missas, ou se vocês leem a palavra de Deus, vocês vão se lembrar. Dizia São Paulo, eu posso falar a língua dos anjos, posso falar a língua dos profetas, posso dar o meu corpo para queimar, posso de fato fazer todas as coisas, mas se eu não tiver a caridade, nada me adianta. Posso ser a pessoa mais importante, posso ser até uma pessoa que reza muito, mas se não tiver a caridade, nada me adianta. Porque a caridade é aquela que permanece sempre. Está em São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Veja bem, aqui ele repete de novo, ou melhor, ele repete aquilo que ele já tinha falado em Coríntios. Suportem uns aos outros na caridade, porque a caridade é o dom perfeito que faz com que nós também possamos mortificar os nossos próprios corpos, a nossa própria vida, para de fato viver em harmonia. Porque ele diz, há um só corpo, é um só espírito, há uma só esperança e há uma só vida a qual fomos chamados, há um só Senhor, há um só batismo e há um só Deus, Pai de todos. Então quer dizer, ninguém tem um Deus diferente, todos temos o mesmo Deus. Então é preciso que essa caridade que nos ajuda a muitas vezes fazer, como eu disse, além daquilo que somos capazes de fazer, também serve para a nossa própria santificação. Então é assim, meus irmãos e minhas irmãs, que São Paulo dá esta mensagem à sua comunidade de Éfeso, que na verdade não vivia lá muito em paz, muito em harmonia. Havia muitos litígios. Isto é a palavra que São Paulo também dá para a nossa igreja, quando dentro da nossa igreja também há mexericos, quando dentro da nossa igreja há toda espécie de julgamento e há toda espécie, digamos assim, de intrigas. Ou seja, uma comunidade assim não reflete a vida de nosso Senhor e nem reflete o Evangelho. Estaríamos perdendo tempo se na nossa vida comunitária também nós vivêssemos, atingidos por esse tipo de falta de harmonia, de paz e de concórdia. Lembrando que hoje nós celebramos o dia de São Mateus. Mateus, que foi apóstolo, que foi evangelista e que escreveu um evangelho que nós estamos refletindo aos domingos. E Jesus, quando se encontrou com Mateus, não olhou para Mateus com julgamento. Jesus olhou para Mateus com olhos de quem tinha algo a oferecê-lo. Jesus sabia quem era Mateus, porque Mateus não era uma pessoa benquista. Mateus era um publicano, era um pecador. Como os pecadores não podiam se misturar com aqueles que eram julgados santos, imaculados, então, diante dos judeus, Jesus fez uma grande falta. Ou seja, Jesus cometeu uma grande falta. Diante dos judeus, Jesus tinha
violado a lei do puro e do impuro. Por isso que os fariseus depois dizem, não é? Quem é este homem que está com publicanos e pecadores? Por que ele come com publicanos e pecadores? É isto que dizem os fariseus. Certamente, se Mateus vivesse no nosso mundo de hoje, na nossa realidade, não seria diferente, porque as pessoas hoje também julgam, porque as pessoas hoje olham para os outros com um olhar de desdém, porque hoje também no coração das pessoas existe maldade, assim como existia maldade no coração dos fariseus. E não adianta nós dizermos, nós somos santos. Não, nós não somos santos. Nós não somos santos porque nós também cometemos as mesmas faltas que cometiam os fariseus. Nós também fazemos as mesmas coisas. Então, significa o quê? Que a palavra de Jesus dada a Mateus, quando disse, segue-me, é também uma palavra que tem que ser dada a nós. Devemos seguir a Jesus, mas para seguir a Jesus, nós precisamos pôr para fora do nosso coração toda a podridão que está aí dentro. Temos que pôr fora do nosso coração todos os pecados. Temos que pôr fora toda a maldade. Algumas pessoas sim, são boas, não são muitas. Por isso que a palavra do Senhor é uma palavra de conversão, porque nós também precisamos mudar o nosso coração. Nós também precisamos mudar a nossa maneira de ser. E na igreja, como hoje, como vivemos hoje, como também na sinagoga daquele tempo, uma pessoa que entrasse e fosse diferente das demais, ela era logo olhada, ela era logo observada. Muitas vezes já observei aqui na nossa igreja, como muitas vezes as pessoas olham para alguém diferente que entra aqui na hora da missa. Se o padre estiver falando, as pessoas simplesmente deixam de olhar para o padre para olhar para a pessoa que está entrando. É desse jeito que acontece, não há diferença. Então precisamos nós também hoje fazer essa mudança, precisamos também nós hoje fazer essa conversão, porque muitas vezes o julgamento mau está no nosso coração, muitas vezes o olhar diferente para aquele que não é igual a gente também está em nós. E é preciso que nós entendamos a palavra que Jesus fala. É preciso misericórdia e não sacrifício, porque a misericórdia nasce do coração, mas o sacrifício muitas vezes pode ser algo externo que não mostra nada daquilo que a pessoa é dentro de si. Então, que a palavra do Santo Evangelho que Jesus hoje nos dá e que serve para convidar Mateus a segui-lo e a se tornar um grande evangelista e um grande apóstolo, seja também para a nossa vida e que ela sirva para a nossa própria conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem, agora vos apresentamos e para nós vai tornar bebida de salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Nós nos apresentamos, Senhor, as nossas ofertas e orações ao celebrarmos a festa de São Mateus, e vos pedimos que olheis com bondade para a nossa igreja, cuja fé alimentastes com a pregação dos apóstolos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Vós fundastes a igreja sobre o alicerce dos apóstolos, para que seja na terra, através dos tempos, o sinal vivo da vossa santidade, e anuncie a todos os povos o evangelho do reino dos céus. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos agora e sempre a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que veio em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, e vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e da glória, agora e para sempre. Amen. At the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And is not in temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace.
Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Let us pray. Sharing in that saving joy, O Lord, with which Saint Matthew welcomed the Savior as a guest in his home, we pray that we may always be renewed by the food we receive from Christ, who came to call not the just, but sinners to salvation, who lives and reigns forever and ever. And the Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos bom dia.